Fala pessoal, beleza? Hoje a gente fecha a nossa série especial sobre os melhores jogadores de todos os tempos em cada um dos países que disputam a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Hoje a gente fala aí sobre os tenistas dos países que compõem o grupo G e o grupo H. Antes de começar, quero saber aí se você já é inscrito no canal. Se não é, se inscreve aí, deixa o like no vídeo. A série tá muito legal, essa série sobre a Copa do Mundo. E, gente, é de graça. Se inscrever no canal e deixar o like é de graça, então isso ajuda muito o nosso trabalho. E para não perder mais tempo, já vamos abrir aqui as atividades pelo grupo G. E a gente começa com o quê? É com o Brasil. Maria Esther Bueno. Uma tenista fantástica. São 7 títulos de Grand Slam em simples. Wimbledon em 1959, 1960 e 1964. US Open 1959, 1963, 1964 e 1966. Em simples, ela também foi finalista de Roland Garros em 1964 e do Australian Open em 1965. Então chegou aí em finais de Grand Slam em todos os Majors. Além disso, tanto número que a gente até... deixa eu recuperar o fôlego aqui. 11 títulos de Grand Slam nas duplas, sendo aí Wimbledon 1958, 60, 63, 65 e 66. US Open 1960, 62, 68 e 68. Australian Open e Roland Garros em 1960. Então ela fechou aí o Career Slam nas duplas durante o ano de 1960. Fantástica, sensacional. Ela ainda tem um título de Grand Slam nas duplas mistas em Roland Garros, também em 1960. E ao longo de toda a carreira em simples foram 63 títulos. Talvez o que tenha faltado aí seja uma medalha olímpica, que daí aí a Maria Esther Bueno foi vítima da ocasião. O tênis não era um esporte oficialmente olímpico em sua época de domínio, mas que carreira fantástica, uma das melhores tenistas de todos os tempos, entre homens e mulheres. Maria Esther Bueno é sensacional. Agora, a gente pula para o lado dos homens. Com quem? Quem será? Gustavo Kuerten, simplesmente o Guga, tricampeão de Roland Garros, 1997, 2000 e 2001. Ele foi campeão da ATP Finals em 2000, batendo aí na semifinal Pete Sampras e na final André Agassi. Primeiro tenista aí a conquistar esse feito no mesmo torneio, e de quebra, com a vitória na final contra o Agassi, ele conquistou a liderança do ranking mundial pela primeira vez em sua carreira. Foi número 1 do mundo por 43 semanas entre 2000 e 2001, e ao todo foram 20 títulos de simples na carreira, fora ainda alguns outros lampejos aqui e ali. Mesmo depois de gravemente lesionado, teve aquele Roland Garros 2004, que ele já bate o Roger Federer, que já era número 1 do mundo naquela época. Então, cara, que carreira fantástica do Guga, e se não fossem as lesões, hein? Olha só, ele poderia ter ido muito mais longe. Bom, aqui observações, né? Você falou da Maria Esther Bueno, que foi uma pena não ter tido Olimpíada, né? Nesse período, esse hiato aí que foi entre 1924 a 1988, né? Sem o tênis da Olimpíada. Então ela poderia certamente ser medalhista olímpica, medalhista de ouro olímpica e tal. E também ainda não havia criado o ranking, não tinha a criação do ranking mundial, né? Então certamente, né, se já tivesse a criação do ranking mundial da WTA, certamente a gente teria a Maria Esther Bueno como número 1 do mundo, tanto em simples quanto em duplas, certamente. E sobre o Guga, alguma memória afetiva, né? Guga eu tenho poucos ídolos no esporte, e um deles é o Gustavo Kuerten, né? Acompanhei as 3 conquistas de Roland Garros, inclusive a primeira conquista de Roland Garros a gente fez um vídeo especial, né? Sobre os 25 anos do título de Roland Garros em 1997, procura aí na nossa playlist, ou então tá aqui na descrição, né, o nosso card aqui falando dessa conquista. E sobre o ATP Finals, né, que na época se chamava Masters Cup, em 2000 eles criaram a chamada Corrida dos Campeões, né? Que era um sistema de pontuação diferente, mas que no fim das contas a metodologia era a mesma, né? E eu lembro que eu estava assistindo esse jogo na semifinal contra o Pete Sampras. Os games finais, o sinal da transmissão caiu. E aí eu corri para a internet, na época era internet de escada,
Mas já tinha um live score do torneio, busquei lá e eu vi os games finais no live score. Aí depois que, né, recuperaram as imagens e teve um pontaço que o Guga fez, né, contra o Pete Sampras. E afinal, o André Agassi foi um triplo 6-4. E aí rolou o plantão da Globo feliz, né, para falar que o Guga era número 1 do mundo, né? Então foi sensacional. Então, como você falou, não fossem as lesões, o Guga seria muito maior do que é, né? Para a história do tênis brasileiro, para a história do tênis mundial. E a Maria Esther Bueno é uma pena, né? Que a Maria Esther Bueno ela foi muito mais reconhecida lá fora, né, especialmente em Wimbledon, que ela era constantemente homenageada, do que aqui, né? Dentro do nosso país, né? Então fica aí o registro aí, reverências para ambos. Mas agora vamos passar, né? De tanto falar de Brasil, a gente já perdeu o fio da meada aqui. Mas vamos para Sérvia, nosso adversário de estreia no futebol. Mas a Sérvia também tem dois grandes tenistas. O primeiro, claro, Novak Djokovic, 21 títulos de Grand Slam, né? Tá ali na briga com o Rafael Nadal para ser quem vai ser o maior vencedor de Grand Slams. Por enquanto ele tá um título a menos que o espanhol. 9 deles no Australian Open, né? Então no Australian Open ele já é o recordista de títulos. Também tem títulos de ATP Finals, tem um título da Copa Davis conquistado em 2010, já tá ali perto ali dos 100 títulos na carreira, já tá ali na contagem regressiva para chegar aos 100 títulos. Será que ele consegue? Mas enfim, liderou o ranking mundial por 373 semanas. É o recordista nessa categoria. E passando para o lado das mulheres, Ana Ivanovic, Aninha, campeã de Roland Garros em 2008, foi finalista de Roland Garros em 2007 e do Australian Open em 2008, 15 títulos na carreira, liderou o ranking mundial por 12 semanas em 2008. Uma pena que Ana Ivanovic, né, acabou se aposentando de forma precoce. Como a gente está associando a Copa do Mundo com o futebol, ela é casada com Bastian Schweinsteiger, né? Ex-jogador alemão, né? Foi campeão do mundo com a Alemanha aqui no Brasil em 2014. E ficou a menção rosa para Jelena Jankovic, que apesar de não ter tido título de Grand Slam, também chegou a liderar o ranking mundial da WTA. Agora a gente vai para outro grande país dentro do tênis, a Suíça. E claro, não tinha como ser diferente, a gente tem que começar falando dele, Roger Federer. 20 títulos de Grand Slam, sendo 8 deles em Wimbledon, 6 títulos do ATP Finals, 1 título de Copa Davis lá em 2014, 3 títulos de Copa Hopman, medalha de ouro nas duplas nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 ao lado de Stan Wawrinka, e medalha de prata em simples nos Jogos de Londres em 2012. Além disso, ele foi quarto colocado, muito jovem ainda, lá em Sydney 2000. 103 títulos de simples na carreira, o segundo maior vencedor na era aberta. Foi número 1 do mundo por 310 semanas. Recordista em semanas consecutivas foram 237, lá de fevereiro de 2004 até agosto de 2008. Inclusive, o Federer perde a liderança do ranking em 2008 com o título olímpico do Nadal em Pequim. Engraçado como as histórias vão se entrelaçando, né? E agora a gente passa aí para o lado feminino com Martina Higgins. 5 títulos de Grand Slam simples, tricampeã do Australian Open. A gente vai pegar o recorte 1997, 1998, 1999. Venceu também o Wimbledon e o US Open em 1997. Ela também foi sensacional nas duplas, com 13 títulos de Grand Slam. E outros 7 títulos de Grand Slam nas duplas mistas. 2 títulos de WTA Finals em simples e 3 nas duplas. Campeã da Copa Hopman em 2001, medalhista de prata na Rio 2016 nas duplas. São 114 títulos entre simples, duplas e duplas mistas, e além disso, ela liderou o ranking mundial de simples por 209 semanas, e o ranking mundial de duplas por 90 semanas.
E, cara, a Suíça não para por aí. A Suíça é um país realmente muito forte, principalmente se a gente pegar de 97 para cá. Roger Federer, um dos maiores tenistas de todos os tempos, na minha humilde opinião, entre os homens, o maior de todos. Mas a gente não pode deixar de citar aí Stan Wawrinka, 3 vezes campeão de Grand Slam, ouro junto com o Federer nas duplas, lá em Pequim, e o Marc Rosset, que foi medalhista também olímpico. Então, uma história fantástica aí da Suíça. Pro lado feminino, a gente tem Belinda Bencic, que ganhou em Tóquio medalha de ouro, em simples medalha de prata nas duplas. Ganhou recentemente também a Billie Jean King Cup. Então, o tênis suíço passando aí por uma renovação e ainda segue muito forte. Bom, fechando este grupo G, chegamos para Camarões. E o tenista escolhido foi o Angelin Vogel, tenista que mais venceu partidas pelo país na Copa Davis. Foram 18 vitórias, 11 em simples e 7 em duplas. Defendeu Camarões na competição entre 91 e 97. No feminino, a escolhida foi a Christine Ngeuma, tricampeã nacional de tênis entre 1995 a 97. Fez parte da primeira equipe do país na então Fed Cup em 1997. E aqui tem uma curiosidade sobre ela. Em 2002, Ngeuma tornou-se a primeira mulher piloto de uma companhia aérea nos Camarões e na África Central em geral. Então ela deixou o tênis, mas seguiu para a aviação e foi também pioneira na aviação. Sensacional. Agora, história. Bem legal essa história. Agora a gente pula aí para o grupo H, começando por Portugal, com João Sousa. São 4 títulos de ATP durante sua carreira. Foi número 28 do mundo em simples em maio de 2016 e 26 do mundo nas duplas em maio de 2019. Então, aí uma carreira sem tanto glamour assim, mas ainda assim conquistou títulos na ATP, está entre os homens, é o melhor deles. Pro lado feminino, Michele Larcher de Brito. Ela foi número 76 do mundo em julho de 2009, quando tinha só 16 anos. Ganhou 4 títulos de ITF, incluindo aí ITF de Bayamón, em Porto Rico, quando ganhou a final da Mônica Puig. Mônica Puig, que foi medalhista de ouro, campeã olímpica na Rio 2016. A Michele tem 2 vitórias sobre tenistas top 10. Fez 2-0 sobre a Maria Sharapova na segunda rodada do torneio de Wimbledon em 2013. Um torneio de Wimbledon, aliás, que foi um monte de bicho-papão, um monte de zebra. E 2-1 sobre a Ana Ivanovic na segunda rodada do WTA de Birmingham 2015. Ela encerrou a carreira em 2018 com apenas 25 anos e hoje ela trabalha aí como corretora de imóveis. Mas vamos lá, vamos seguir agora o grupo H, passando para Gana. E o escolhido foi Frank Ottoni, medalha de prata nas duplas nos Jogos Africanos de 1991. Foi número 277 do mundo em simples e 274 do mundo nas duplas em 1994. Representou o país por 13 anos na Copa Davis, ali entre os anos de 1988 e 2001. Recordista de vitórias por Gana na Davis, né? Foram 42 triunfos, 42 triunfos somando simples e duplas. Já no feminino, a escolhida foi Elizabeth Kapari Bargabazé. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Tem uma campanha de 4 vitórias e 4 derrotas por Gana na Billie Jean King Cup em 2022, sua primeira participação na competição. E aqui a gente tem um asterisco, né? O país, né, a seleção de Gana, estreou na Billie Jean King Cup apenas em 2021. Portanto, tem apenas 2 participações. Então, a história de Gana no tênis feminino, ela é super curtinha, muito curta, praticamente 2 anos, né? Então a gente escolheu aqui uma tenista que tem melhores resultados pelo país na competição. E prosseguindo aí com o grupo H,
vamos para o Uruguai. E começamos falando aí sobre Pablo Cuevas. 6 títulos de ATP em simples, tricampeão do Brasil Open. É brincadeira, hein? Tricampeão. Vencedor em 2015, 2016 e 2017 lá no Brasil Open. De quebra, ele ganhou o Rio Open em 2016 com direito a uma vitória sobre nada mais, nada menos que Rafael Nadal na semifinal. Foi número 17 do mundo em simples lá em agosto de 2016. E tem 9 títulos de duplas. Foi campeão de Roland Garros em 2008, campeão dos Masters 1000 aí de Roma em 2015 e de Monte Carlo em 2017. Uma carreira muito boa, e o Pablo Cuevas, hein? Sensacional. E pro lado feminino, temos Fiorella Bonicelli, campeã das duplas mistas em Roland Garros 1995, ao lado de Thomas Koch, o brasileiro Thomas Koch, aí, um dos tenistas brasileiros mais famosos. Ela também foi campeã de duplas femininas lá em Roland Garros 1976. Em simples, chegou nas quartas de final de Roland Garros em 1978. E aí, um pequeno asterisco para Fiorella. Ela nasceu em Lima, no Peru, mas cresceu em Montevidéu, onde começou a jogar tênis a partir dos 11 anos e desde então sempre defendeu a bandeira uruguaia. O Uruguai, que é um país minúsculo, né? Até no futebol é um país que tem dificuldade de renovar, né, jogadores, né, pela população ser muito pequena. Então no tênis é ainda mais difícil, né? E ainda assim no masculino, você citou o Pablo Cuevas, a galera mais velha vai se lembrar. A gente teve também um grande tenista uruguaio que foi Marcelo Filippini, que conquistou também títulos de ATP, foi top 30 do ranking mundial de simples, também nas duplas, né? Teve ali no top 50, então também foi um grande tenista do Uruguai, mas o Pablo Cuevas veio aí para superar, né? Olha o número de conquistas aí do Pablo Cuevas. Aqui no Brasil ele fazia festa, né? Então, e o Pablo Cuevas que ainda está em atividade, né? Ele ainda não encerrou a sua carreira, mas fica aí a menção honrosa para o Marcelo Filippini. E chegamos, né, ao último país da Copa do Mundo e o último país desse especial aqui de tenistas, né, dos melhores tenistas da história de cada país. E vamos falar agora da Coreia do Sul. Olha, Lucas, você vai lembrar desse cara, viu? E a galera que tá assistindo, tá ouvindo nosso podcast, vai lembrar dele. Jung Hyeon. Ele teve uma carreira, assim, podemos dizer assim, meteórica. Teve um lampejo, assim, entre 2017 e 2018. Vamos lá. Em 2017, ele foi campeão do Next Gen Finals. Aí chegou no início do ano de 2018, no Australian Open, chegou até a semifinal. Foi o primeiro tenista sul-coreano a chegar em uma semifinal de Grand Slam. E nessa campanha ele ganhou do Daniil Medvedev na segunda rodada por 3-7-0, do Alexander Zverev na terceira rodada por 3-7-2 de virada, com direito a 6-0, um pneu no quinto set. Gol do Novak Djokovic nas oitavas de final por 3-7-0, até que foi eliminado por Roger Federer na semifinal, né, em que abandonou no final do segundo set por lesão. Ainda em 2018, ele chegou nas quartas de final dos Masters 1000 de Indian Wells em Miami. E aí, em maio, atingiu o top 20, né? Foi o número 19 do mundo, né, em maio daquele ano. E aí depois ele sumiu do mapa, né? Até voltou a jogar tênis, mas ficou um tempo afastado, voltou, mas não com o mesmo brilhantismo, né? Mas esse pequeno pedaço aí já foi suficiente para colocá-lo como o melhor tenista da história da Coreia do Sul. Já do lado feminino, a escolhida foi Lee Duk-hee. Participou da primeira equipe do país na então Fed Cup em 1973. Foi medalha de prata nas duplas nos Jogos Asiáticos em 1974. 4 anos mais tarde, conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos em simples e em duplas. Em 1980, se tornou a primeira atleta do país, de ambos os sexos, a jogar tênis profissionalmente. Em 1981, chegou até as oitavas de final do US Open, sua melhor campanha em Grand Slams. Tem um título de WTA, para chamar de seu. Ganhou o WTA de Fort Myers, nos Estados Unidos, e na campanha do título derrotou Billie Jean King nas quartas de final. E foi número 47 do mundo em janeiro de 1983, seu último ano no tênis profissional. Que história sensacional da Lee Duk-hee, hein?
E é dessa forma que a gente encerra aqui o especial da Copa do Mundo, os melhores tenistas de todos os tempos em cada um dos países da Copa do Mundo. Sensacional, foi muito legal de produzir isso e espero que vocês aí tenham curtido também bastante. Aproveita aí, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, é de graça, gente, isso aí ajuda muito o nosso trabalho. E eu quero agradecer aqui o Daniel por ter produzido aí todo o roteiro desses 4 vídeos aí que trazem essas curiosidades todas, muito legal, sensacional mesmo. E quero agradecer você aí que acompanhou todos esses vídeos com a gente, do início até o fim, beleza? Então, muito obrigado e aproveite aí a Copa do Mundo de Futebol. Será que vai dar Brasil? Vamos ver, vamos ver. Aliás, comente aí também, deixa aí seu comentário, discorda de alguma coisa dessa lista? Põe aí, deixa aí com a gente abre aí o debate, beleza? A gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal Quadra Principal, beleza, galera? Até a próxima!